Eu tava aqui batendo papo, é meio velho, né, falar isso. Fiquei conversando com a minha amiga. A gente tava aqui conversando, refletindo sobre algumas coisas. Cara, toda vez que começa a gravar, passa alguma coisa, velho. É incrível. Primeiro eu teria que dizer pra você dar um oi, né, que você só tá calada aí. Oi! Resolveu gravar um vídeo, que era um vídeo que eu queria gravar já há muito tempo. E pra quem não sabe, a Camila é minha amiga. A gente se conhece o quê? Vai fazer 10 anos, né? Próximo ano. Então, boa parte, assim, da minha vida, ela sempre tava, assim, do meu lado, né? Eu perguntei pra ela quais lembranças ela tinha quando eu ainda era uma pessoa, antes de começar o meu tratamento com a reeducação, antes de começar o tratamento pra obesidade. Então, eu tava perguntando pra ela o que é que ela lembrava, o que é que ela pensava, o que é que ela achava, porque, assim, todo mundo à sua volta sempre tem sempre pensa alguma coisa, mas poucas pessoas falam. No meu caso, as pessoas não falavam por uma questão de abertura mesmo, porque eu nunca dei abertura pra falar sobre isso, pra alguém chegar pra mim e falar sobre essas questões, assim. Eu nunca fui uma pessoa aberta pra isso, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu lembro que teve uma vez que as pessoas à minha volta queriam muito que eu fizesse a cirurgia bariátrica, porque a minha mãe chegou a fazer também, e as pessoas comentavam muito sobre isso, a minha família e tal, tanto perguntando a minha opinião e o que eu achava sobre isso, né? Eu queria saber a opinião de todo mundo, assim, porque eu sou uma pessoa que sempre foi muito medrosa, principalmente pra cirurgia, assim, pode ser qualquer tipo de cirurgia, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Foi pra arrancar um dente, aí não tá morrendo. É mesmo. A primeira pessoa que eu comentei sobre esse assunto, assim, na época, foi a Camila. Eu perguntei pra ela, assim, o que é que ela achava da cirurgia bariátrica. Acho que se ela me apoiava a fazer, alguma coisa assim, não é? Foi. Eu acho que ela foi a primeira pessoa que eu perguntei. E você não lembra, né, o que você respondeu? Eu lembro mais ou menos. Ah. Não, eu lembro que a Iana conversava muito comigo sobre isso. E era um assunto que, na verdade, rolava assim, entre os amigos mesmo, assim, que a gente se preocupava com ela, né? E na cabeça da gente, a gente era muito nova, né? Aí na cabeça da gente, a gente só pensava que a única solução que existiria é se ela fizesse cirurgia. E a gente não sabia como chegar nela pra falar sobre isso. E eu acreditava que era a única maneira, né, que podia existir. E quando ela veio me perguntar isso, eu lembro que eu fiquei, tipo, meio assim, sem saber o que dizer, né? Porque eu achava que era, assim, uma solução que não sei. Que era a única solução. Que era a única solução, Eu pensava assim, eu digo, rapaz, eu acho que deve ser a única solução, é isso. E não tem, assim, muito pra onde ir. Mas por que você achava que era a única solução? Por não ter conhecimento? Porque eu não tinha maturidade nenhuma. Era uma época, assim, que todo mundo falava muito sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas não falam tanto. Uhum. Mas naquela época falavam muito sobre essa questão de fazer redução de estômago, não sei o quê. E eu era muito piveta mesmo, assim. Então, na minha cabeça, não tinha maturidade suficiente pra pensar que a pessoa podia ter força de vontade e, sei lá, mudar seus hábitos. Quando ela veio me perguntar, eu lembro que eu fiquei meio assim, porque a Ana sempre foi muito fechada pra conversar sobre isso. E eu senti a responsabilidade de ter que conversar sobre isso com ela, né? E como ela me escolheu pra falar sobre isso, eu meio que fiquei, eita, meu Deus, então a responsabilidade da pega, né? E eu lembro que eu disse a ela que ela falava muito comigo, assim, sobre a questão dos medos dela, que ela tinha muito medo. E eu disse a ela que esse medo sempre ia existir, mas que o quê? Que toda cirurgia tinha risco. Que toda cirurgia tinha risco. Mas que se fosse algo que eu quisesse mesmo fazer, eu não tivesse medo. É porque, assim, quando a gente é uma pessoa acima do peso, quando a gente se sente assim, nessa posição de ser acima do peso, a gente se torna uma pessoa muito fechada, porque a gente acha que as pessoas que estão ao redor da gente não vão entender o que se passa com a gente. Não vão ter o mesmo olhar que a gente tem. Então eu sempre fui uma pessoa fechada assim, tanto tipo em relação às minhas amizades, tanto em relação à minha família. E a gente tava até comentando que a minha tia, né, conversava muito com ela em relação a isso, porque era um medo que os meus familiares tinham. De eu continuar sempre engordando e poder acontecer alguma coisa. Então a minha tia conversava muito, eu acho que chegou a conversar com alguns outros amigos meus, mas a minha tia conversava muito com ela também, porque ela sempre foi uma pessoa muito próxima a mim. Não, ela falava que tinha medo do que ia acontecer com a Iana, porque assim, sempre que a Iana ia ao médico, era uma notícia assim... Como é frustrante, não, era uma notícia... A pessoa ficava muito apreensiva. E assim, era sempre... O médico sempre dava uma resposta muito negativa, e a gente ficava numa corda bamba, sem saber como é que ia reagir quanto a isso.
E querendo ou não, assim, não dá pra só, por exemplo, a família tomar partido disso, nem só os amigos tomarem partido disso, entendeu? Assim, então meio porque que tem que ser uma coisa tem que ser uma coisa que todo mundo que faz parte da história dela tem que se envolver, querendo ou não. E eu falei isso em outros vídeos também. Essa consciência só vem da pessoa que tá passando por isso. Foi uma coisa que eu já falei até pro meu irmão. Não adianta todo mundo querer ajudar se a pessoa que tá passando por isso não tem a consciência de que tem que fazer alguma coisa pra pessoa mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Eu só consegui tomar algum partido quando eu descobri que era assim, ou eu ia pra uma sala de cirurgia, ou eu fazia alguma coisa sozinha, assim, né? Eu buscava melhorar sozinha. Então, foi os dois caminhos que eu tinha. Quer dizer, eu só tinha um caminho, porque cirurgia nunca foi Uma opção, uma assim, opção uma prioridade. de... uma prioridade, nunca foi. Então, eu teria que mudar. E essa foi a minha única opção. Então, assim, você tem que querer. Eu sei que é muito, 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 muito difícil a pessoa chegar. Porque eu acho que eu cheguei 3 anos. 3 anos atrás eu tinha o quê? Eu ia fazer 20 anos. Então, tipo, com o passar do tempo é que você vai amadurecendo a ideia de que você precisa por uma questão de saúde mesmo. E que você vê que todo mundo tá preocupado. Porque eu sempre via, tipo, aqueles cochichos dentro de casa, sabe? Tipo assim, não sei o quê. Fora comentários, assim, quando você ia sempre pra algum lugar ou comer alguma coisa, enfim. E apesar de ser chato ouvir, a gente sabe que não é por uma causa ruim. Não tá falando isso por fofoca, ou não tá falando isso por nada demais. E tem até um episódio que, na época que eu fazia faculdade, de uma professora minha, não sei se eu já falei sobre isso aqui. Eu gostava muito dela, acho que ela gostava muito de mim também. E ela se preocupava muito por isso, porque ela tinha, eu acho que ela tinha uma mãe, alguém na família dela, que já passou por um processo assim. Essa amiga da gente estudava com a Iana na faculdade e essa professora se preocupava muito com ela e tal. E via, eu acho que todo mundo acabava se preocupando também. E ela encontrou nessa amiga da gente um meio de juntar as pessoas que gostavam muito da Iana pra conversar sobre isso e de descobrir maneiras de chegar nela e tentar ajudar ela. E essa maneira que ela arrumou foi criando um grupo no WhatsApp. Então, nesse grupo tinha todas as amigas, acho que só eram as meninas, não lembro se eram os meninos. Mas eram várias amigas da Iana. E a gente conversava muito, era muito interessante, porque a gente todo dia discutia assim sobre o que poderia ser interessante pra conversar com ela e o que poderia ser de negativo nessa ideia que veio, tipo assim, a gente pensava, sei lá, a gente tem que conversar com a Iana, um exemplo, eu não lembro se aconteceu isso, mas tipo assim, a gente tem que conversar com a Iana pra ela fazer cirurgia. Aí alguém vem dizer, minha gente, mas como é que vai abordar isso com ela? Mas pode ter um lado negativo, ela pode ficar chateada, a gente pode machucar, não sei o quê. Então a gente passou muito tempo conversando sobre isso, discutindo muito como é que a gente ia ajudar ela e tal. E foi uma coisa bem massa, né? Porque... Só que essa ideia nunca chegou até mim. Foi, ela nunca soube. Eu acho que eu vim descobrir isso tem 2 anos. Eu já tinha começado. Foi mesmo, eu já tinha começado a emagrecer e tal. E foi quando eu descobri, minha gente. Foi mesmo. Tá vendo como é que as pessoas ficam tão fechadas ao ponto das amigas fazer um grupo pra tentar chegar até a mim. Foi mesmo. Sem que eu fique chateada, né, com o assunto. Também eu comecei a rir, né? Porque hoje as coisas são diferentes, né? Mas foi massa, foi assim, e foi uma atitude que me emocionou muito, entendeu? Porque eu ficava muito preocupada. E foi até uma coisa, eu vou falar, que eu tava conversando com meu irmão, que foi até uma coisa que ele me lembrou, assim, que teve um dia que a Iana tinha ido ao médico, e o médico disse pra ela que ela era uma bomba relógio, que a qualquer hora podia acontecer alguma coisa muito ruim com ela e tal, por causa da saúde dela e tal. E aí, o meu irmão me lembrando assim, que eu cheguei em casa, eu chorava muito, porque eu achava que eu ia perder a Iana, que não sei o que, e ele dizendo que não sabia o que fazer, como me consolar, e que eu só fazia dizer isso, que eu ia perder ela, que ela a qualquer momento podia morrer, que não sei o que o médico tinha dito isso a ela, e isso é uma coisa que tinha me deixado muito mal. E aí depois que esse grupo aconteceu, né, e pra mim foi, tipo assim, querendo ou não, conforto, né, porque eu acho que eu carregava muito um peso, assim, muito grande, assim, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer, eu posso fazer, né? E eu não sabia o que fazer, tipo, se eu conversava com outras pessoas sobre isso, não sabia direito como é que eu fazia, e aí quando esse grupo aconteceu, eu me senti mais aliviada e fiquei emocionada também, eu digo, véi, que massa que tem outras pessoas também que estão com a mesma preocupação que eu, entendeu? Um assunto que vem sendo abordado, graças a Deus, falado sobre isso, mas também é algo que vem crescendo cada vez mais entre as pessoas, né? Porque
a obesidade ela vem atingindo um nível que mais pessoas estão ficando cada vez mais obesas, assim. Mas graças a Deus a gente tá numa geração que muita gente está procurando ser saudável. Muita gente está procurando fazer exercício físico, muita gente está procurando se cuidar. Isso acontece com muita gente também, porque, vamos supor, eu recebo muitas mensagens. As pessoas que tá passando por isso sentem os parentes, a família querendo chegar, só que tem vergonha. Ou às vezes acha que a família tá sendo um pouco ofensivo, ou que... Só que na verdade, por uma experiência assim, o que eu sinto é que as pessoas, elas tentam se aproximar. Claro que sempre tem aquelas pessoas que vêm com um olhar meio maldoso. Sempre vai existir isso, né? Só que eu acho que boa parte das pessoas sempre quer ajudar de alguma maneira. E às vezes não sabe como ajudar. E a gente que sente isso na pele, é normal a gente ser um pouco mais fechado, porque a gente é mais inseguro e tal. Então, assim, a mensagem que eu queria dividir e compartilhar é que a gente não levasse isso para uma forma negativa, que sempre tem alguém querendo ajudar e que só não ajuda porque existe uma barreira na maioria das vezes. Você consegue sentir alguma diferença? Você, por ser minha amiga e ter acompanhado todo esse processo, você consegue sentir alguma diferença da pessoa que eu era pra pessoa que eu sou hoje? Em questão de intimidade, questão de... Como é que eu posso falar? Questão de ser mais solta, questão de atitude, essas coisas assim. Você consegue ver alguma diferença? Total. Muita diferença. Ó, a Iana, assim, sempre eu vou dizer desde que eu conheci ela, desde quando eu conheci ela, né? A Iana sempre foi uma pessoa... Ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa e sempre foi uma pessoa que se colocava muito no lugar das pessoas. Mas ela sempre foi muito fechada pra muita gente. Então, assim, ela não sei, era uma autodefesa dela. Ela... Tanto que a gente dizia, Iana, você não gosta de ninguém de primeira. Sempre dizem que eu sou chata em relação a isso. Mas hoje em dia você não é assim, tá ligado? Mas eu acho que é porque eu me escondia então, muito, mas eu acho que é porque você tinha muito medo das pessoas lhe julgarem, entendeu? De alguma forma. Então você, de primeira, você... Ah, não gosta. É como se fosse assim, primeiro eu vou observar aquela pessoa, ver se vale a pena, pra depois eu me envolver com ela, sei lá, assim. Em relação a isso, em relação também, acho que... A pedir opinião mesmo, assim, e a ouvir críticas mesmo, assim. Dizer assim, olha, eu quero saber sua opinião de verdade sobre isso, o que é que você acha? Se tem uma pessoa nessa vida que é crítica, meu Deus do céu, é a Camila. Enfim, em relação a isso de deixar que a gente se envolva mais com a vida dela, com a história dela, e da gente se sentir mais confortável pra realmente ser sincero com ela, sabendo que ela não vai se magoar tanto como antes, entendeu? A Iana antes não era uma pessoa, tipo, de sair, de, sabe, assim, de praia. Porque eu me preocupava muito com o ambiente. Ela se preocupava muito, assim. Muito. É outra coisa, é outra pessoa, é outra coisa. Você vai assim, claro que a base dela, assim, de vida, ela mantém toda, assim. Mas de questão de amadurecimento, como ela lida com o mundo, como ela vê o mundo e como ela deixa que o mundo veja ela, E com é as completamente pessoas também. diferente. Completamente diferente. Antes eu era uma pessoa muito fechada pra fazer amizade. Muito, era Apesar muito de ser fechada. uma pessoa que gosta muito de estar sempre entre amigos, assim. Eu era uma pessoa muito fechada pra fazer amizade. Eu sempre achava que as pessoas iam me julgar. E eu sempre acabava julgando as pessoas também, de certa forma. E hoje é muito diferente. Hoje, o lugar que eu chego, eu sei, tipo, conversar, eu sei. Ela me sente abrir. muito mais à vontade. Pra ela é muito mais leve se conversar com as pessoas, se abrir. E é muito louco isso, porque, tipo assim, hoje eu enxergo isso, né? Tipo, hoje eu tenho uma noção de que as coisas são muito diferentes. E que eu precisei mudar muito em relação a isso. Quando eu comecei, assim, a fazer uma reeducação alimentar, que eu disse assim, não, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou cuidar... Essa é a pergunta, Maria. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer atividade física e tal. O que foi que você pensou de primeira? Porque, tipo... porque, tipo assim, eu já conversei com muitas pessoas e muita gente me dizia assim, que... Principalmente muitas pessoas que eu conheci na faculdade, porque esse período eu passei na faculdade, que eu tava... Quando eu tava terminando a faculdade, inclusive. Então, muitas pessoas me falavam que seria uma coisa passageira. Que seria só aquele negócio de, tipo assim, vai tentar um mês e vai desistir. Eu ouvi muito isso, muito. E quando eu cheguei a perder os meus primeiros 20 quilos, né? Eu emagreci, muita gente falou, tipo assim, meu Deus. Inclusive, tipo, os meus vizinhos, né? Porque o vizinho é sempre uma coisa legal. Mulher, não fale que eles assistem. Aí, meus vizinhos, eles pensavam muito isso. Aí, tipo, o que é que você achava? Sendo bem sincera, porque eu acho que... Não, mas eu não pensava não, assim, que tipo assim, ela vai desistir, se ela vai ser passageira. Eu lembro que eu tinha muito medo de você se frustrar, entendeu?
Eu lembro que você começou de uma maneira muito quietinha. Tipo assim, não foi uma coisa que você saiu dizendo pro mundo que você estava fazendo. Não foi assim? Foi. Você Eu acho que até eu tinha medo de me frustrar. Você ficou muito na sua, assim, não sei o que, disse que tava mudando seus hábitos, mas foi muito devagarzinho que ela foi revelando, assim, o que ela tava fazendo, o que ela pretendia, não sei o que. Ela tava muito assim, você tinha medo de se frustrar. Então eu tinha medo disso, dela, tipo assim, tentar e tal, e não dar certo, e ela ficar frustrada e, sei lá, e ficar decepcionada com a vida, não sei, sabe, assim, porque deve ser ruim você ter que fazer um teste desse tão grande. Também parar no meio. Ter um foco desse, um objetivo desse que é tão difícil. Então eu tinha medo disso. Eu não achava assim que, vai desistir. Não achava. Não achava mesmo. Mas eu tinha muito medo de que ela se frustrasse e que isso fosse muito ruim pra ela. É o que eu pensava, assim. Aí eu torci pra que desse certo, né? Óbvio, eu ficava, meu Deus, tomara que seja isso que ela tem que fazer. E eu lembro que quando eu tava muito empolgada no começo, todo mês que eu ia me pesar, eu ia pra uma consulta nutricionista, eu mandava uma mensagem pra Camila. Meu Deus, já perdi 5 quilos. Era mesmo. Meu Deus, já perdi 10 quilos e tal, não sei o que. E tipo, era uma vitória a cada... E eu acho que foi... Eu acho que eu só falava, assim, pra você e pro meu irmão. Eu lembro. Porque o meu irmão, inclusive, já peguei muito no pai dele. Que no início, meu irmão, ele ficava me cobrando muito disso. Não era quando a Iana ia, tipo assim, aí ele ficava, e aí? E não sei o quê. Ele sempre já ficava fazendo, sei o quê. Mas assim, não era por mal. Não era por mal. Era por ele estar empolgado junto comigo. E ele sempre ficava, e aí, desceu alguma coisa. Só que eu ficava com medo, porque a gente sabe que a relação com a balança nunca é uma coisa muito saudável. E quando a balança não baixava, e ele me pressionava, e aí, perdeu quantos? E aí, não sei o quê. Eu já ficava com aquele receio de ter que falar, entendeu? Tipo, eu lembro disso. Se não descesse, eu ia falar o quê? Não perdi nada esse mês. Então, aí, inclusive, eu já falei antigamente... Assim que eu comecei, né? Eu falei muito falei muito pra ele sobre isso. Aí ele até deu uma parada e falou, mesmo, não sei o quê. Mas eu sabia que não era por mal, né? Sim, era só... É porque ele tava muito animado, entendeu? Assim, que você tava perdendo, ele tava vendo que tava tendo resultado. Pra encerrar esse vídeo, eu queria que você falasse, tendo um olhar de fora, pras pessoas que também estão assistindo esse vídeo, que eu sei que é muito importante a gente ter, tipo, sempre ter alguém do seu lado abrindo seu olho, sempre ter... Só que as pessoas não sabem como abordar. E que é muito importante você não trilhar esse caminho sozinho, porque assim, eu sei que eu tive a iniciativa de começar sozinho, só que eu acho que é muito importante quando você tem alguém que diz que você consegue, quando tem alguém que coloca você pra cima, quando você tem uma base, uma estrutura de pessoas que, tipo, estão te apoiando, né? Estão te ajudando e tal. E eu, graças a Deus, tive isso. Muito, muito. Tanto dentro de casa, quanto em relação aos meus amigos, em relação às pessoas que estão perto de mim. Porque eu sei que tem muita gente que não tem essa pessoa, entendeu? Do lado e tal. E eu queria que você deixasse uma mensagem, porque pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo tenha uma pessoa que conhece, que tá passando por um momento assim, entendeu? Porque eu sei que o meu público são pessoas que se identificam, ou são pessoas que estão passando por alguma processo que eu passei, entendeu? Aí eu queria que você deixasse uma mensagem, você que é uma pessoa que acompanhou todo esse processo e tal, pra alguém que tá precisando ouvir, ou pra alguém que tá precisando ajudar alguém que conhece. Sim, eu acho que a principal coisa é você não duvidar do que o outro quer fazer e de que ele é capaz de fazer aquilo, sabe? Acho que assim, você pode ter todos os medos do mundo, que nem eu tive, de ela se frustrar ou coisa assim, mas você não pode duvidar que a pessoa é capaz de fazer aquilo, e nem você pode deixar que ela sinta que você acha isso, entendeu? Assim, então acho que você tem que confiar muito. Quantas vezes a pessoa tentar fazer aquilo? Se a Ana tentasse 10 vezes fazer educação, 10 vezes vai dizer, véi, vai e faça. Vai e tenta até você conseguir ou até você achar que deve ir e você decidir o que você quer pra você. Mas acho que é a principal coisa. Porque eu acho que é o que a pessoa mais quer, né? Sim. Que mesmo assim, você caindo, você com todos os obstáculos, você tem uma pessoa sempre alguém positiva, né? Positiva, que diga, não deu certo agora, mas você tá de novo, vamos lá, não sei o que, eu tô aqui, você precisar, não sei o que. Eu acho que é isso, que você não pode deixar de acreditar no que o outro quer e na história do outro. Você não pode nunca deixar de acreditar nele. Eu acho que é isso. Porque eu acho que isso que é a base de tudo nisso, sabe? E que incentiva também, E que incentiva também, pois é. É a coragem que alguém tá sempre querendo buscar. É. Eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, mas pra dividir mesmo essa questão de história. Porque eu sempre falo na minha versão, mas eu nunca falo olhando de um ponto de vista da outra pessoa que tá do meu lado. De uma pessoa que não necessariamente viveu na pele, mas uma pessoa que acompanhou do meu lado. É sempre bom compartilhar isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aquela mesma história de sempre. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que seja muito importante, que
precisa ouvir essa mensagem. Comentem também aqui o que vocês gostaram. Comentem aqui se vocês tiverem alguma história parecida com essa. Comentem se vocês quiserem algum conselho. Diga que você vai ler todos os comentários. Eu vou ler os comentários. E se vocês quiserem assim, algum conselho de como você, chegar na pessoa, do apoio que você vai dar, vocês compartilhem aqui. Porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais importante, né? Porque é um assunto que precisa muito ser abordado. Muito legal. É isso, beijos.